Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Conhecido também como Atos do Espírito Santo, Atos da Igreja. Atos significa ação. Capítulo de número 9. Eu quero ler alguns versículos a partir do verso de número 10, que diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe a mão para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, tornou a ver e a seguir levantou-se e foi batizado. Amém, amados? Aleluia. Queridos, eu quero trazer uma breve palavra nessa noite, e eu quero falar não sobre Paulo, que aqui era chamado de Saulo de Tarso, porque era de onde ele era. Não, eu não quero falar desse homem que depois de Jesus, certamente no Novo Testamento, é o mais famoso deles. Irmãos, das 27 cartas, livros, evangelhos escritos do Novo Testamento, esse homem teve a maioria deles escrito por ele, por Paulo. Mas eu não quero falar desse homem famoso, desse homem que foi aquele usado por Deus, sabe para quê? Ele foi usado para ordenar a igreja. Se Jesus fundou e batizou, se Jesus mandou o Espírito Santo no capítulo 2, e a Bíblia diz que ali ele estava inaugurando a igreja, foi Paulo que colocou as coisas em ordem, recebendo o que? Direto de Deus. Você pode ver em 1 Coríntios no capítulo 11, quando ele coloca em ordem o que é uma coisa na igreja? A Santa Ceia. As pessoas, irmãos, daquela época vinham para a Santa Ceia e eles chegavam e comiam, bebiam, e a ceia havia perdido o seu verdadeiro significado. Mas aí aparece Paulo, agora não mais Saulo de Tarso, aparece Paulo e coloca as coisas em ordem. No capítulo de número 11, ele começa dizendo assim: como eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Ele recebia de Deus e ele ensinava a igreja. E ele, no final de tudo que ele falou sobre a ceia, o significado dela, ele disse mais quando está encerrando os últimos versículos do capítulo 11. Ele diz assim: olha, quem tem fome, come em casa. Não vem para a igreja, não vem para a reunião de barriga vazia, para encher a pança e depois não deixar nada para ninguém. Não, porque aqui nós estamos falando de símbolo. Aí eu vou lá na ceia, porque lá tem pão e vinho.
eu vou encher a cara de suco e vou comer todos os pães. Não. Não venha com fome para cá não, come em casa. Quando você se reunir, vocês vão reunir para tocar no pão. E quando tocar no pão, dizia ele no capítulo de número 11, quando você tocar no pão, olha, vigia, olha como está a sua vida, faça uma análise da sua vida. Não é o pastor que vai fazer não, é você que tem que fazer uma análise. Ensinava Paulo, antes de tocar no pão, ele diz: por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Como? Espiritualmente. Porque vem para comer, vem para beber, né? Vem para saborear. Não é esse pão de que padaria? Eu acho que essa aqui é da Ipanema. Não, essa aqui é a padaria da esquina. Essa aqui é São Pedro, essa aqui é do Mauro. Essa aqui, esse suco, de onde é esse suco? É de tal. Não. Vocês vêm para aqui para pegar no pão e lembrar: este é o símbolo do corpo do Senhor. Aleluia. Quando beber, vocês vão estar lembrando: esse suco, ele representa o sangue de Jesus. E ele diz: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Irmãos, Paulo foi ensinado, ele foi capacitado para ensinar a igreja. Mas eu quero, nesses poucos minutos, falar sobre um anônimo, quase que anônimo, totalmente desconhecido talvez para a igreja em Jerusalém da sua época. Era de uma congregação, eu posso dizer que era de uma congregação, porque ele não era de Jerusalém, ele era de Damasco, para onde Paulo, na época Saulo, tinha saído com carta de autoridade para ir lá e fechar a congregação, e fechar a igreja. Ele saiu de lá com autoridade. Só tem uma coisa, que quando ele ia, a Bíblia diz que de repente, no meio do caminho, certamente rodeado de soldados, bem estufado, carta de autoridade na mão, procuração para ir prender crente, fechar as congregações, fechar a igreja. Mas quando ele ia, ele teve um encontro com quem? Com o próprio Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem tenta contra a igreja, irmão, não está tentando contra o pastor, não. Eu vou prender aquele pastor, eu vou jogar uma acusação em cima dele, e ele vai ficar destruído, a congregação vai fechar, a igreja vai acabar. Não acaba não. Porque nessa igreja tem um maior, tem um que está no centro. É Jesus de Nazaré. Ele diz assim: ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está aqui nessa noite, como já sentiram. Ele está aqui nessa noite. Estou convosco todos os dias. Então não é o pastor, não. Eu vou destruir, vou acabar com tudo. Mas só que quando ele vai, ele depara com o próprio Senhor que se apresenta para ele. E ele viu um clarão. Quando ele viu aquele clarão, a Bíblia diz que ele caiu de cara no chão. E uma voz diz assim: Saulo, Saulo, por que me... Mas ele estava indo, não é para prender os seus irmãos lá em Damasco? Mas ele disse assim: por que me persegues? Duro é para ti, diz outra versão, recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para você tentar contra a minha igreja. O que você pensa, rapaz? E a Bíblia diz que na mesma hora ele se converte. Esse já tinha tudo para ser crente. Você já viu pessoa que persegue a igreja, que fala mal de crente, que faz piadinha, e quando ouve a palavra, que o Espírito Santo toca no coração dele, ele se converte e vira um crente fervoroso? Você conhece alguém assim? Quem conhece? Quem conhece? Ele diz assim: rapaz, eu persegui muita igreja, eu não podia ver um crente, eu zombava de todos eles, eu fazia acontecer, até o dia em que ele teve um encontro com o Senhor. Porque o dia que ele tiver um encontro com o Senhor, ele vai cair. E quando cair, irmãos, e ouvir a voz de Deus, ele diz assim: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
muito claro, não viram Jesus não. Só quem viu Jesus foi quem? Só ele que viu. Os outros ouviram. Assim é nos dias de hoje. Tem muita gente, irmão, que está ouvindo. Jesus vai voltar, eu ouço falar disso, ó. Eu estou ouvindo falar disso. Aqui do lado da minha casa tem uma igreja, uma rádio evangélica. Eu entro na internet, tem aquele irmãozinho que sempre no grupo, ele manda uma coisa lá do evangelho, eu não sei o que ele tem na cabeça, né? O nosso grupo é grupo do trabalho, mas ele manda sempre um negocinho lá, ele está ouvindo, mas ele ainda não viu, porque o dia que ele vê, o dia que ele vê o que você já viu, ele vai cair, irmão. Eu me lembro de um maçom importante da polícia militar, muito importante, ocupava um cargo de alta chefia. E um dia, irmão, ele me observava, eu não sabia, mas também ele era P2, né? Estava olhando tudo, né? Ele, maçom P2, de olho em tudo. Um dia ele chegou para mim e começou a puxar a conversa e disse assim: Wilson, eu queria ver o que você vê, sentir o que você sente, porque o dia que eu senti, eu acho que eu vou ser assim igual a você. Sabe por quê? Ele só vivia nas reuniões cantando, trabalhando, cantando, pregando, entregando folheto dentro da unidade, fazendo acontecer. Era a reunião da UEPMERG, eu estava lá e tal. E ele falou assim: rapaz, eu passei outro dia na praça, está você pregando lá no ar livre. Rapaz, eu queria ser assim, mas não consigo. Ele só está ouvindo. Mas o dia que o Senhor marcar um encontro com ele, e que ele vê o que eu vejo, minha paz, é ver o que você vê, sentir o que você sente, ele vai cair de joelho e vai adorar. Glória! Saulo já era crente e não sabia, ele perseguia crente, prendia crente. Há uma passagem que diz que ele consentiu na morte de Estevão. Ele consentiu. Não diz que ele mandou, mas diz que ele consentiu. Certamente antes de apedrejarem ele, deram uma olhadinha para Paulo, para Saulo na época, tipo assim: pode ou não pode? Pode ou não pode? Aí eu acredito que ele só fez assim, ó. E ó, pedra comeu e morreu o homem de Deus. Mas a Bíblia diz que naquele dia, todos ouviram. Tem tanta gente ouvindo por aí. Verdade. Irmão, quem disser hoje que nunca ouviu falar de Jesus, eu vou chamar de mentiroso na cara. Você nunca ouviu? Se não ouviu, porque não quis. Nós estamos pregando aí em todo lugar. Várias denominações. Olha, se você não quer ser crente aqui, você pode ser ali, porque está todo mundo pregando. Mas você precisa antes pedir assim: Senhor, eu quero ver o mesmo que ele veio. Glória a Deus, aleluia. Vocês se lembram do servo de Eliseu? O dia que mandaram prendê-lo, né? O rei da Síria mandou prender, mandou muitos soldados, cercaram o monte onde ele estava. E a Bíblia diz, irmão, que de manhãzinha, quando o moço acordou, porque ele acordava primeiro para preparar as coisas, ele era servo. Quando ele acordou, que ele colocou a cara de fora e que ele viu aquele monte de soldado, ele entrou em parafuso. Vai ter muita gente entrando em parafuso aí, ficando doida, desesperada. Tem muita gente por causa da pandemia, está desesperado. E o crente? Está tranquilo. Eu sei que nada acontece se não for da vontade de Deus. Uma folha, um fio do cabelo cai se não for da vontade. Rapaz, você está com medo? Não. Eu tenho Deus que está tudo no controle dele. Mas e se ele te chamar? Se ele te chamar, meu filho, eu vou dizer igual o apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. A Bíblia diz que o servo de Eliseu, quando saiu, que ele viu aquela turma de soldados que cercava um monte, ele correu desesperado. Eliseu, olha,
Olha o que está acontecendo. Quando, irmão, ele viu aquilo, a Bíblia diz que Eliseu saiu tranquilo, e quando olhou disse assim: Senhor, abra os olhos do moço. Quando ele abriu os olhos, quando Deus abriu os olhos dele, irmão, a Bíblia diz que ele viu um exército, só que não foi de homens, foi de anjos. Maravilha! Um exército celestial. Oh, irmão, quando eu leio a palavra e me lembro que um anjo matou 175 mil, você já imaginou um exército? O exército estava assim, ó, prontinho para entrar em ação. Abre os olhos do moço. E quando o moço viu, irmão, aquilo, diz: ó, rapaz, maior são os que estão conosco do que os que estão com ele. Crente não anda apavorado, desesperado. Crente tem em quem confia. É paz, Maravilha! Aleluia. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia e eu fico olhando essas histórias maravilhosas, só faz crescer a minha fé e aumentar a minha confiança de que temos um Deus que tem tudo no controle. Mas lá em Damasco, a Bíblia diz, irmão, que depois que ele teve essa visão e que ele viu e ouviu, não basta só ouvir, tem que ver também. Ele viu e ouviu. Se lembra de quando Pedro e alguns dos apóstolos foram presos e que depois que o prenderam e o açoitaram bem, mandaram chamar ele dizendo assim: olha, pare de falar nesse nome de Jesus aqui. Aqui em Jerusalém está proibido. Irmão, eu só estou vendo o andar da carruagem. Eu só estou vendo o andar da carruagem. Eu acredito que pode acontecer no nosso país o que já aconteceu em outros. O quê? Proibirem de falar no nome de Jesus. Pastores, missionários, igrejas são fechadas, são presos. Mas a Bíblia diz, irmão, que nós temos Deus que nos defende. Eu estou vendo isso acontecendo, a coisa vem chegando, irmão, vem chegando. América do Sul, meu Deus, era liberdade total, até que começou a fechar aqui, fechar ali. Com a pandemia, eu acho que eles fizeram um teste no Brasil. Fizeram um teste no Brasil. Vamos ver se a gente consegue fechar essa igreja. Nós nunca conseguimos fechar a igreja no Brasil, velho. Não consegue. Governo entra, sai. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque a gente está ao vivo aí, muita gente ouvindo, né? E você pode ser até caçado. Já ouviu falar, pastor, cuidado, que pode ser até caçado lá o endereço de vocês lá nas redes sociais. Aí eu fico me policiando, irmão, para não falar algumas coisas. Mas eu estou vendo a hora, está chegando. Fizeram um teste agora. Fecha a igreja. Não pode ter. Lockdown total. Fecha comércio, fecha empresa, fecha tudo. E a igreja também. Hospital, não. Hospital pode ficar dentro, superlotado, né? Tem gente que estava com cirurgia marcada aí, me ajudei. Estava com cirurgia marcada aí. E o que aconteceu? Eles chegaram lá com a sua cirurgia marcada e deixaram para depois. Eu falei, essa herniazinha aguenta mais um cadinho. Essa dorzinha, não, eu vou suportando isso aqui. Vou usar uma cinta, né? E vou segurando aqui o negócio. Eu ir para lá. Ficar junto com aqueles convidados, ou os convidados. Eu posso sair de lá com uma caixa de não. E mesmo se não for, vai sair lá no morte, causa mortes, Covid. Não, eu. Querido, estão fechando, fizeram um testezinho, conseguiram fechar a igreja. Não. Nós ficamos aí fechados sem cultos. Quanto tempo mais ou menos? Eu não sou meio. Sem culto, né? Sem culto nenhum. Aí depois começou a abrir. Eles fizeram um teste. Vamos ver se a gente consegue. E fechou. Você acredita que tem crente que nunca mais voltou na igreja? Você acredita que teve gente que nem abrindo, igual nós estamos aqui?
aqui. É uma pena que a câmera não pode dar uma voltinha assim, ó, e ver todo mundo de máscara. Se não está, aproveita para colocar. Todo mundo de máscara, distanciamento social, né? Estamos cumprindo rigorosamente o que a lei diz, mas fecharam a igreja, fizeram o teste. Mas, querido, vamos continuar confiando que nós temos um Deus que nos sustenta. Abra os olhos. Quando abriu os olhos, eles viram quem estava a favor. Oh, eterno, muito obrigado. Maravilhoso. Não basta ouvir, tem que ver. Glória a Deus. Queridos, eu tenho que apressar na palavra. Oh, Espírito Santo. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando ele depara-se, quando o Senhor vai procurar alguém para restaurar a saúde e pregar para aquele homem, a Bíblia diz que o Senhor aparece a ele em visão e diz: Ananias. Está escrito discípulo, não está escrito apóstolo, não está escrito pastor, não está escrito evangelista, está escrito discípulo. Você sabe o que é um discípulo? Se colocar na hierarquia da igreja, um discípulo é um aluno, é um novo convertido, é aquele que não tem ainda nenhuma posição na igreja. Não é auxiliar de trabalho, não é diácono também, não é presbítero, não é evangelista, não é pastor, não é bispo. Ele é aluno, mas ele estava o quê? Orando. Aleluia. Ananias estava orando e o Senhor foi visitá-lo exatamente na hora que ele estava orando e disse: Ananias, irmã, como a igreja precisa voltar-se mais para a oração. Oração e palavra. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Ele fala comigo. Maravilha. Uma vez chegaram para uma pessoa e disseram assim: vem cá, por que é tão importante para o crente, né? É uma das bases da igreja. Todo mundo, quando aceita Jesus, o pastor dá logo uma Bíblia para ele e fala: vai ler e vai orar. Ó, isso aqui não é um livro qualquer não. Você tem que ler em oração. É ler e orar. E o crente aprende durante a vida dele toda. É Bíblia e oração. É Bíblia e oração. É Bíblia e oração. Se você não lê a Bíblia e não ora, você está um discípulo muito ruim. Aí perguntaram para um discípulo assim: vem cá, por que vocês gostam tanto desse negócio de orar e ler a Bíblia? Parece que é a base da igreja de vocês. Aí ele orou e disse assim: deixa eu te perguntar uma coisa. Um passarinho tem duas asas, não tem? Tem. Se você quebrar uma das asas, ele vai voar? Não. Pois é. As asas do crente, sabe o que é? Palavra. Oração. Eita glória. Palavra. Aleluia. Oração. Não deixa quebrar a sua asa. Não deixa. Porque senão você vai parar de voar. Tem quantos que já pararam de voar? Não vê mais nada, não sente nada. Mas o crente que tem duas asas, oração e palavra, ele voa. Maravilha. E a Bíblia diz, irmão, que ele vai para ele. Se foi, mas só podia estar em oração. Só podia estar em oração. A Bíblia diz que ele dá uma visão para ele. Não fala que é de noite. Então, ele estava orando. E diz assim: Ananias, desce a rua chamada direita, vai à casa de um tal de Judas. Quando você chegar lá, você vai encontrar Saulo de Tarso, apelidado de Tarso. E ele vai estar fazendo o quê? Vai estar fazendo o quê? Um ora de um lado, outro ora do outro. O discípulo ora aqui. Aquele que já havia se convertido está orando lá. E a Bíblia diz que mandou ir lá. E vai dizer: ó, você vai chegar lá. Você vai impor as mãos sobre ele. Deu toda a diretriz. Você vai impor as mãos sobre ele. E ele vai voltar a ver. Oh, glória.
queridos, aleluia. Eu já quero encerrar. Maravilha. Qualidades desse tal de Ananias, um discípulo. Pastor, eu não evangelizo ninguém, não. Eu não saio de casa, eu não entrego o folheto, porque isso é coisa de pastor, eu não sou obreiro. Quando eu for separado, eu vou fazer. Agora eu não. Mas para que eu vou fazer? Quando a igreja tem tanto obreiro, não. Pastor fica aí, ó. Não, vai pastor fazer. Irmão, quantas vezes Deus quis te usar? Aonde que Saulo estava? Então, eu digo, em Damasco. E onde estavam os apóstolos? Em Jerusalém. Você acha que Deus falou lá em Jerusalém com um dos apóstolos, por exemplo, Pedro? Pedrão, vai lá em Damasco. Por quê? Não, porque você é apóstolo. Vai lá. Não. Ele foi um discípulo, um aluno. E onde estava o aluno? Damasco. Você sabe o que eu quero dizer? Tem gente na sua casa que Deus não vai me enviar lá para pregar para ele, não. Não vai enviar o obreiro, o pastor presidente, não! Sabe quem que Deus colocou? É você. Papai é tão duro, mamãe, meu filho, minha filha. Cristina é testemunha. Minha filha está com um pezinho meio, né? Mas está coberta de oração. Todos os dias nós oramos por ela. E todo culto que eu venho, eu digo que assim, minha filha, hoje tem culto, vamos? Tá bom, eu fico tão feliz que você fosse. Você acha que alguém Deus vai enviar alguém para pregar lá na minha filha? Não. Ele vai usar quem? Sou eu. É a mãe dela que está lá. Na hora certa, Deus vai dar uma palavra, vai tocar no coração dela. Aleluia. Sabe quem vai pregar para o seu vizinho? Não é um missionário que vem lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, não, lá de Vitória, do Espírito Santo, não! É você que Deus quer usar para pregar para o seu vizinho, quer pregar para a sua empregada, para o seu funcionário, para o seu patrão, para a sua professora. Deus colocou bem do seu lado. Por que você está perdendo a oportunidade? Vai logo! O Senhor vai te usar. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, glória. Glória. A Bíblia diz, irmão, que Ananias, um discípulo, quando ele ouviu a palavra, ele até questionou. Você nunca questionou, não? Eu já questionei. Senhor, mas eu falar, mas Senhor, tem jeito de enviar mais alguém, não? É você, meu filho. Te coloquei lá dentro dessa empresa, é para você falar. É para você testemunhar. O que você acha? Não, é para você mesmo. Mas Senhor, eu sou tão pequeno, Senhor. Ele é chefe. Glória. Aí o Senhor diz assim: não, meu filho, é com você mesmo. Vai orando, e daqui a pouco você vai receber a ordem. E quando você receber a ordem, você pode falar. Porque quando você falar, não vai ser a sua boca, vai ser eu falando. Eu vou falar no coração. Graça. Eu poderia aqui me alongar, irmão, contando muitos testemunhos, tanto da minha vida quanto testemunhos que eu já ouvi, mas eu quero encerrar. A Bíblia diz que depois de questionar, o Senhor disse assim: não, meu filho, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai. Segunda vez, vai. A Bíblia diz que ele obedeceu. Ele era só um discípulo. Você sabe quem era Paulo ou Saulo naquela época? Ele era um cidadão de dupla cidadania. Ele era romano e ele era também judeu. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. Ele era um dos homens mais importantes de uma das maiores seitas
dentro do judaísmo, ele era um fariseu. Mas o discípulo chegou lá e encontrou aquele homem de joelho orando. 3 dias sem comer. E a Bíblia diz que ele pôs a mão sobre ele e disse: Saulo, irmão, acho tão bonito isso. Tem gente quando vê um desviado, ele foge dele. Eu vou chamar ele para saudar com a paz do Senhor, nada? Eu não estava desviado, irmão. Eu já cumprimentei muito desviado. Ele estava lá todo mundo sabia. Eu chegava para ele e dizia assim: ô irmão, a paz do Senhor. Aí ele não sabia o que falava, mas eu tenho certeza que aquela palavra ia como uma flecha no coração dele. Certamente ele dizia assim: eu já tive tanta essa paz, e hoje eu já não tenho nem para dar, não tenho. Continue, irmão. Chega para quem está desviado, e isso aí já não vai nem ver, tá tempão. Chega lá: ô irmão, ô irmã, a paz do Senhor. Deixa por conta dele, deixa por conta dela. Vai dando a paz do Senhor. Ele diz assim: Saulo, irmão, o Senhor me trouxe aqui para orar por você. E o Senhor, a Bíblia diz, irmão, que enquanto Saulo orava, o Senhor já tocava no coração de alguém. E no mesmo tempo em que ele orava, a Bíblia diz que ele também teve uma visão. Pastor, onde o senhor está tendo visão aqui que Saulo teve? A Bíblia não está falando de visão, não está não, né? Você pode conferir na sua Bíblia, que diz assim: vai, porque eu já o mostrei que vai entrar um discípulo lá. Olha só a visão. Essa visão aqui não foi Ananias que teve, não, foi Saulo. Olha, enquanto Saulo orava, cego, 3 dias sem comer, jejuando e orando, ele também teve uma visão: olha, vai entrar um discípulo aí, e ele vai impor as mãos sobre você, e a escama vai cair, e você vai voltar a ver. Foi exatamente o que aconteceu. Quando ele chegou, impôs a mão e disse assim: olha, eu sou aquele que o Senhor te enviou. Impôs as mãos e disse: veja, as escamas caíram. E ele começou a ver. E como prova de que ele agora era uma nova pessoa, sabe o que ele fez? Ele correu, irmão. E a Bíblia diz logo em seguida que ele foi o quê? Batido. Tem muito crente aí que diz assim: eu aceitei Jesus. Sabe, pastor, eu sou crente, mas não batiza não. Vai passando 1 ano, 2 anos. Já tem os irmãos aí que estão procurando, dizendo: pastor, quando vai ter batismo? Eu cheguei na reunião e falei para o pastor presidente: foi, pastor, tem candidato lá para batismo, hein? Pois é, cara. Esse negócio de pandemia, eu acho que não vou batizar ninguém não agora. Mas no fim do ano tem batismo. Mas eu tenho certeza que aquelas pessoas falam assim: chega logo, eu estou doido para ser batizado. Ele acreditou, mas ainda não se batizou. Pastor, se acreditar, já é o suficiente para a salvação? Sim. Se for o caso daquele homem da cruz. Aceitou e morreu. Deu tempo de se batizar? Não. Mas se você teve tempo e vai prorrogando, cuidado. A Bíblia diz: quem crê e for, será? Você creu, mas não batiza não, vai passando batismo. Não, deixa pro ano que vem, ainda tem um negócio para resolver, deixa pro ano que vem. Jesus vem e te leva. Aí eu quero ver. Quando você chegar diante dele e dizer assim: eu não deu tempo de batizar, não deu não? Cuidado, meu filho, cuidado. A Bíblia diz que logo ele foi batizado. Eu quero ser um anônimo, irmão, mas quero ser obediente como foi Ananias. Quero ser um homem de oração como foi Ananias.
Quero ser um homem moroso como foi Ananias. Título. Isso é consequência, irmão. Isso é consequência. O importante é servir. Maravilha. Amém. Eu quero orar em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida.